Ao contrário do que se passa em outros países sul-americanos, como Argentina e Chile, o presidente Lula não participou de nenhuma atividade pública em repúdio ao golpe militar de 1964, não se pronunciou publicamente e o governo não organizou nenhuma agenda relevante a esse respeito. Qual a avaliação que vocês fazem acerca desta decisão, desta atitude do governo e do presidente Lula sobre o 59º aniversário do golpe militar? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Gente, muito boa noite. Prazer estar aqui novamente com vocês. Tema muito importante, essa referência aí que já traz o Breno logo na abertura aos demais países latino-americanos, eu acho que é fundamental. A Argentina é aí notória, reconhecedora do seu momento de, sua ditadura, do seu regime de exceção, trabalha muito o tema da memória, a memória histórica, algo que o Chile também faz, o Uruguai faz, e no Brasil, enfim, de todos esses países, acho que é o que pior lida com o seu contexto histórico, com a sua memória histórica. A começar pela data, né? Primeiro, eu particularmente acho que o Lula nem devia se pronunciar hoje. O dia do golpe é 1º de abril, e aí compreendo que 31 de março é a data que os golpistas adotaram para dissimular a ação tomada no dia da mentira. Então, para começar... Outra questão, o silêncio é muito problemático, mas às vezes também ele é esclarecedor. Então, o que o governo fez nos bastidores para impedir que os militares se pronunciassem e fizessem, enfim, todas as coisas horríveis que fizeram aí nos últimos tempos, foi um trabalho, com certeza, grande hercúleo para conseguir que eles se mantivessem em silêncio, porque é o mínimo, né? Na verdade, nossas Forças Armadas nunca reconheceram a tragédia que elas impuseram ao país. E aí, com certeza, Genuíno poderá falar muito mais e melhor do que eu, Igor, mas registrar, acho que é válido registrar aqui neste espaço, que hoje está sendo lançado o portal... Está sendo lançado o portal Voz Humana, os arquivos sonoros dos presos políticos, que é um site aí elaborado pelo advogado Fernando Augusto Fernandes, com arquivos secretos dos julgamentos feitos no Superior Tribunal Militar. Esses arquivos revelam, escancaram, provam que os militares sabiam, os ministros sabiam das torturas que eram realizadas durante as investigações, né, durante as inquisições aí dos presos políticos, e não só sabiam, como eram coniventes. Então tem aí 10 mil horas de gravações que estão sendo aí serão paulatinamente disponibilizadas nesse site. E o que também é muito interessante, que o Fernandes traz nesse estudo, e eles têm uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, que ajuda aí, né? Porque 10 mil horas é muito material, então eles ajudam a fazer a investigação, fazer a interpretação desses dados. E o que fica aí elucidado também é a relação entre a doutrina de segurança nacional e ações como Lava Jato, por exemplo, o extermínio de pessoas nas periferias sem julgamento e etc. E aí também todo o lawfare que a gente vê e que discute e que denuncia. Então, quem tiver interesse pode pesquisar pode entrar lá, né, no portal lançado hoje, Voz Humana, os arquivos sonoros de presos políticos, inclusive manchete na Diálogos do Sul, este assunto. Com a palavra, Igor Felipe. Boa noite, Breno, boa noite, Vanessa, boa noite, Genuíno e todo o público do Opera Mundi. Então, o dia 31 de março marca, né, 59 anos
do golpe militar, que durante mais de 2 décadas colocou o Brasil numa situação de autoritarismo, repressão, tortura, perseguição a brasileiros e brasileiras comprometidos com a democracia e com o desenvolvimento do país. Uma saudação especial ao companheiro Genuíno, que foi um dos que lutou e viveu a perseguição desse regime de arbítrio do golpe de 64. Me parece, Breno, que a avaliação e a linha do governo é deixar de lado o tema dos militares. Acho que teve, naquele momento, pós 8 de janeiro, a mudança do chefe das Forças Armadas, mas a linha do governo é não priorizar o debate e qualquer medida em relação a esse tema. Isso, de certa forma, já estava expresso na nomeação do ministro José Múcio para o Ministério da Defesa. Então, na linha do governo, me parece, Breno, tem 3 temas que têm centralidade. Primeiro, o tema da economia. Então, nessa semana, nós tivemos o anúncio da nova regra fiscal, que demonstra a prioridade do governo em relação a como resolver os problemas da economia. Isso se expressou também nas manifestações do presidente Lula em relação à alta taxa de juros e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A segunda prioridade do governo, me parece que está nas relações com o Congresso Nacional. Então, a gente vê todo o debate em torno da aprovação das medidas provisórias, as reuniões do Lula com o Arthur Lira, o convite do Lula ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para acompanhá-lo na viagem à China. Então, ali tem um ponto sensível para o governo. E o terceiro é nas relações internacionais. Então, Lula viajou aos Estados Unidos, vai viajar à China. Então, como é que reposiciona em relação à política externa? Em relação aos militares, Breno, acho que o governo se centrou fundamentalmente em neutralizar algum tipo de provocação. Então, impedindo que tivesse uma manifestação dos chefes das Forças Armadas em relação ao golpe de 64, mas, por outro lado, se omitiu de fazer um debate. Você acha que houve uma troca de silêncios? Eu acho que, em determinada medida, sim. E acho, Breno, que o silêncio das Forças Armadas, que nos últimos 4 anos estavam todas ouriçadas diante de um presidente que era entusiasta do golpe, eu acho que é significativo. Mas o que eu acho que é também relevante, Breno, é que eu vejo também esse tema muito frio na sociedade. Então, nós não tivemos grandes atos, mobilizações. Então, nós temos um segmento da sociedade que faz o debate da memória, justiça e verdade, e ficou restrito a esse setor. Então, acho que também a posição do governo, Breno, é reflexo de um baixo nível do debate na sociedade em relação a esse tema. E não seria o oposto? Também, mas se você avaliar nos últimos anos, Breno, também não acho que tenha sido diferente, entendeu? Com a palavra, José Genuíno. Olha, Breno, olha, Igor e companheira, é muito importante esse debate. O golpe de 64, de 31 de março e 1º de abril, ele tem que ser enfrentado. E tem que ser enfrentado através de um debate político do seu significado. Ele foi a solução para uma crise que vinha se desenvolvendo desde 54 com o suicídio do Vargas. E ele foi a resposta autoritária, violenta, terrorista para aquele grande movimento pelas reformas de base e pela derrubada do governo Goulart. E ele instaurou no país um governo terrorista, ditatorial, e eu prefiro chamar de ditadura militar, e não ditadura civil-militar, é ditadura militar, porque os militares era a natureza do regime, eles é que conduziam tudo, inclusive a política econômica. E é claro que foi a viabilização de um modelo econômico dependente, com muitos investimentos externos no Brasil, mudança de aspecto da infraestrutura,
mas uma grande concentração de renda, uma não divisão da riqueza e o empobrecimento do povo brasileiro. E o processo o entreguismo que consagrou o modelo capitalista dependente e monopolista. Para isso foi necessário exterminar parte da geração 68, a quem eu faço uma homenagem a dezenas de companheiros que deram a vida, tanto na luta urbana como na luta rural. Uma geração, Breno, que só tinha 3 alternativas. Ou ia para a luta, clandestinidade, ou ia para o exílio, ou ia preso se fosse para casa. E aquela geração revolucionária, destemida, generosa, pagou com a própria vida algo fundamental na luta, que é a vida a serviço do ideal das pessoas que sacrificaram. Agora, é positivo não comemorar golpe, mas é ruim não lembrar, não discutir, não tirar as lições, não mostrar o que serve. Esta política de deixar que o purão fique silencioso não é a melhor política. A transição da ditadura para a democracia fez isso, na questão da anistia, na Constituinte com o artigo 142, e ele veio à tona no golpe de 2016. E olha bem, o golpe de 2016, o golpe de 64 e o golpe de 54, todos eles três tinham como pano de fundo a questão social, a questão da independência nacional e a questão democrática. E essas questões continuam presentes. Eu acho que essa questão tem que ser enfrentada sem vacilação. Sem vacilação, o que eu digo é estabelecer uma reforma política no papel das Forças Armadas. É estabelecer um regramento que não basta só ser essa medida legal de uma carência para disputar cargo eletivo ou cargo comissionado. Eu acho que o problema é mais profundo sobre o papel das Forças Armadas de tutela, de autonomia e de estar acima dos poderes. Tem o monopólio do patriotismo e o monopólio daquilo que eles dizem que é a virtude, porque nós somos fruto de um povo mínimo, um povo frágil, do negro, do escravo e do ibérico. Esta visão autoritária elitista tem que ser enfrentada com a soberania do poder civil sobre o aparelho militar, um ministro da Defesa que expressa o comando político e uma discussão ampla, Breno, sobre Vanessa e Igor, sobre o que é uma política de defesa nacional e as consequências dela para enfrentar a vulnerabilidade do Brasil na guerra cibernética, pelos oceanos e no espaço aéreo. Não é esse tipo de política que as Forças Armadas estão exercitando. Então, nós temos uma grande tarefa pela frente. Agora, no meu modo de entender, o governo está fazendo um ajuste por cima, não vai mudar nas questões essenciais, e isso a lição da história nos mostra, que não é o melhor caminho para a gente quebrar com essa ameaça da espada, do fuzil, que nos momentos de crise acaba falando mais alto e faz rupturas, como nós vivemos em 64 e como vivemos em 2016. Muito bem. Ainda sobre esse tema. As Forças Armadas ficaram caladas, ao menos oficialmente, a respeito do 59º aniversário do golpe militar. Teria havido até mesmo uma advertência do comandante do Exército, general Tomás Paiva, de que qualquer pronunciamento fardado seria punido. Essa atitude das Forças Armadas poderia ser interpretada como um sinal de que a chamada tática da pacificação, empregada pelo governo Lula, poderia estar sendo exitosa. As Forças Armadas poderiam ter entrado pelo caminho da despolitização e da desbolsonarização por esta via da pacificação, do não enfrentamento da questão militar? Com a palavra, Igor Felipe. Breno, não me parece que seja resultado apenas da pacificação, embora eu atribua que essa tentativa de concertação do Lula com as Forças Armadas tenha como resultado. Mas eu acho que o elemento central está em que as Forças Armadas estão desmoralizadas, tanto depois do governo Bolsonaro, de terem se misturado com políticas de governo que foram bastante rejeitadas pela
maior parte da população, especialmente no ponto relativo à pandemia, mas também ao ataque às urnas eletrônicas e ao certo imbricação e casamento do governo Bolsonaro com as Forças Armadas. E o segundo elemento, Breno, é o 8 de janeiro, na qual as Forças Armadas cumpriram um papel tanto de retaguarda dos acampamentos que fizeram aquela ação em Brasília, e como também de proteção daqueles que, depois do ato criminoso de destruição e vandalismo dos três poderes, voltaram ao quartel-general em Brasília e foram protegidos por 2 tanques do Exército que impediram que, depois da intervenção do governo federal, pudessem prender os participantes, e dali estavam muitos responsáveis, inclusive familiares de militares. Então, me parece, Breno, que as Forças Armadas elas estão conjunturalmente com essa postura, tanto pela ação do presidente Lula de demitir o antigo comandante do Exército e trocá-lo, e, de certa forma, orientar ao novo que não adotasse esse tipo de medida, mas também pelo fato de estarem envergonhados, sujos, desmoralizados, tanto pelo envolvimento e mistura com o governo Bolsonaro, e também pela responsabilidade, que ainda estamos aguardando as investigações, que agora ficaram a cargo, parte delas, do STF, e da participação dos militares no ato do dia 8 de janeiro. Então, me parece, Breno, que mais do que a pacificação, esse silenciamento é fruto da vergonha e da defensiva na qual as Forças Armadas estão colocadas, e que o governo está abrindo mão de aproveitar para fazer uma reforma policional que recoloque o papel estrito das Forças Armadas no regime político brasileiro. Com a palavra, José Genuíno. Olha, Breno, olha, Igor, Vanessa, eu acho que nós temos uma oportunidade histórica, constatando o que o Igor falou, a deslegitimação, o desgaste, uma certa anarquia, acampamentos, 8 de janeiro, 4 anos de militarização do Estado, o fracasso do que foi o inominável, isso dá condições históricas para a gente aprofundar algumas mudanças no artigo 142, para tirar a garantia da lei e da ordem, desmilitarizar a segurança pública, aprovar essa emenda sobre a quarentena para ter um período de carência entre estar na ativa aí para disputar cargos políticos, mas tinha que avançar na discussão da justiça militar, na discussão dos parâmetros para a instrução e a formação das escolas militares, a partir do que prevê o artigo 1, 2, 3 e 4 da Constituição, que são os valores que fundamentam o Estado, o regime político democrático e as relações do Brasil com outros Estados. Isso, a questão dos direitos humanos, a questão de que a nação é uma comunidade de destino, e não esse conceito messiânico de pátria, como se eles fossem os pais da pátria e tivessem o monopólio da soberania nacional. E produzir um novo realinhamento do que é política de defesa nessa crise mundial que se agrava, uma política de defesa no mundo multipolar, uma política de defesa com a integração sul-americana, o Brasil não tem um conflito militar à vista, e uma política de defesa dissuasória que exige mudanças profundas, inclusive a diminuição do número de generais, do número de militares e a prioridade para ciência e tecnologia. Estabelecer um modelo de parceria com as universidades públicas e os institutos de pesquisa, para que o conhecimento científico e tecnológico seja dual, isto é civil e é militar, e não essa visão estanque, como exige hoje, que é uma visão binária, ultrapassada. Por quê? Porque eles incorporaram, com a crise de 2008 e com a crise de 2016, com o golpe, uma visão binária da guerra interna, uma visão contra o politicamente correto, uma visão da guerra cultural, da retórica do ódio,
expressando uma nova leitura do inimigo interno, que é o pressuposto da fundação da Escola Superior de Guerra em 1948. Portanto, eu acho que é necessário a gente avançar. Por que é necessário? Porque essa tutela e essa manutenção do poder militar acima dos demais poderes, como eles estão desgastados agora, como falou o Igor, eles ficam aceitando certas orientações. Mas, numa outra oportunidade, quando eles se sentirem condições, eles podem voltar a intervir, ou diretamente ou indiretamente. Foi assim a história da década de 40 e da década de 50 até 64. Foi assim a história de 2016. Foi assim. Então, essas crises têm que ser enfrentadas por uma postura radicalmente democrática da soberania do poder civil sobre o aparelho militar. E isso tem que ser como base uma política de defesa nacional como política pública, e não apenas como política de militares. Eu acho que essas questões precisavam ser enfrentadas com uma postura mais ousada, mais criativa por parte do governo Lula. Muito bem. Vanessa Martina Silva com a palavra. Muito bem. Vou aqui reproduzir a fala no chat do Gilberto Mariano. Ele diz assim, ó, eu fiz e faço algumas críticas ao Lula, mas também reconheço que seu trabalho de reconstruir os limites básicos da democracia não são fáceis. Bom, compreendendo como este governo vem atuando, eu acho que a gente já deveria estar entendendo, né, já, que ele está indo despacito. Então, teve muita crítica ao Múcio, as quais, muitas delas, eu fiz coro. Só que durante 3 meses, quase 4 meses, foi feito esse trabalho de fazer com que os militares se calassem no dia de hoje. Isso não pode ser, enfim, considerado qualquer coisa. Por quê? Eu acho que este ano, o primeiro ano deste governo, era o ano mais sensível, era o momento mais sensível. Nós vimos que os militares participaram ativamente da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eles estavam atuantes, está provado, está comprovado já isso. Logo, uma mobilização hoje, o dia após a irrelevante chegada de Bolsonaro ao país. Isso poderia gerar pauta, criar situações. Isso não aconteceu. E isso não aconteceu porque houve um trabalho interno. Não é do nada. Os militares estavam assanhadíssimos em janeiro, passam-se 2 meses, 3 meses e eles se calam. Então, foi feito um trabalho interno, um trabalho importante, precisa ser levado em conta. Esse é um ponto. Aí também quero comentar a fala do Igor, a questão da mobilização social em torno desse tema. É um tema importantíssimo, como eu disse anteriormente, a memória no Brasil não é bem tratada, não é algo que seja respeitada, inclusive. Então, no domingo, dia 2 de abril, será realizada a 3ª Caminhada do Silêncio, vai ser realizada no Ibirapuera, um evento importante, um evento que justamente traz a sociedade civil para descomemorar, né? Para lembrar, porém, com esse aspecto crítico, e lembrar das vítimas que padeceram durante esse período. Outra coisa importante que também eu acho que vale mencionar é que os torturadores, os algozes, essas pessoas, elas não foram punidas, ninguém foi punido. Esse é um problema da nossa democracia. Mas quando a Comissão da Verdade começou, enfim, a Comissão da Verdade não chegou a grandes frutos, mas o simples fato dela ter existido desagradou profundamente esses setores militares. Então, nós temos na nossa sociedade um trabalho que mal começou, um trabalho de conscientização, um trabalho de valorização deste tema, democracia, e essa questão que o Genuíno falou brilhantemente bem, a questão da punição, a questão, enfim, da reparação histórica e política
enfim, do que aconteceu nesse período terrível da nossa história.